Fundos imobiliários. Guia prático. 10 fundamentos para facilitar os seus estudos. Fala pessoal, Diego Jorge por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. O vídeo de hoje é um resumo sobre as características principais que a gente precisa buscar na hora de estudar fundos imobiliários, né? Na verdade, são critérios que eu utilizo para poder facilitar ali a escolha, né, dos fundos que cabe um foco, uma atenção especial para poder escolher. Não, esse fundo aqui ele pode fazer parte do meu portfólio ou não. Ele tem alguns critérios que eu considero relevante ou não. Eu tenho uma playlist no meu canal sobre esses critérios, né, sobre esses fundamentos, muito mais detalhado, bem mais explicado. E aqui apenas um resumo para poder facilitar e concluir tudo aquilo que eu falei nos vídeos anteriores, tá? Então, se você não assistiu, entra lá na playlist do canal Fundos Imobiliários, assista os vídeos primeiros, depois você utiliza esse aqui como resumo, tá? Então, eu trago aqui para vocês. Qual que é o primeiro critério que eu utilizo para fazer essa seleção? É o tempo de IPO. Quanto mais tempo um fundo imobiliário tiver, mais resiliente ele é, tá? Então, facilita na hora de a gente estudar, começar selecionando os fundos pelo tempo de existência, tá? Então, eu coloquei aqui como um critério mais do que 5 anos, tá bom? O segundo, comece pelos fundos de tijolos, tá? Ou fundo de tijolo, melhor dizendo, né? É um segmento um pouco mais sólido, tá? Que vai facilitar e vai diminuir o risco na hora de investir. E dê opção também pelo mandato de renda, tá? Vale lembrar que aqui não é nenhuma dica de investimento e nenhuma orientação. Você tem que escolher, você tem que decidir se realmente fundo imobiliário é para você. Esses critérios vão ajudar você a selecionar, na verdade é um filtro, né? Que vai ajudar você a selecionar os melhores fundos para estudo, tá bom? Terceiro critério, liquidez. Quanto maior a liquidez, melhor. Ou seja, se você tem um fundo imobiliário e você precisar vender, se ele for líquido, mais rápido e mais fácil vai ser essa venda, tá? Ou seja, a conversão do fundo em dinheiro. Diversificação, uma outra opção, é começar pelos fundos multi-multi, ou seja, que tenha 5 ou mais inquilinos, né? E 5 ou mais imóveis, tá? Então, quanto mais, melhor. Porque quanto mais diversificação, menor o risco também, ele vai ficar um risco mais distribuído, ok? Quinto critério, alavancagem. É um item um pouco mais subjetivo, tá? Não quer dizer que você vai começar a ler os relatórios, você já vai perceber se um fundo ele está ou não alavancado, mas você ter em mente que você precisa se acostumar dentro da sua leitura, dentro do seu estudo, a procurar se aquele fundo está ou não alavancado, é um exercício e é um item que você tem que estar atento, tá? Não que você vai pegar de início, principalmente para os investidores iniciantes, mas com a leitura, conforme vai ficando mais fácil ali para você, você vai percebendo, tá? Sexto item, gestão ativa, ou seja, é quando o gestor tem mais flexibilidade para decidir e para fazer as suas escolhas, né? Ele não precisa ficar reunindo a assembleia, convocando a assembleia por qualquer motivo. Então ele tem uma gestão mais ativa ali, né? No que ele vai movimentar e fazer dentro do fundo. Dívidas, quanto mais equilibrado tiver as despesas, melhor, tá bom? Então eu coloquei aqui como critério menor ou igual a 20%, tá? Então sempre procure isso nos fundos, para que as dívidas não comprometam o perfil ali do fundo, né? Ou melhor dizendo, a gestão do fundo. O gestor é o oitavo critério, que nada mais é do que a cabeça pensante do fundo, né? Conhecer o gestor também é importante e você vai adquirindo essa habilidade com as leituras dos relatórios gerenciais e com o tempo seguindo, acompanhando aquele fundo em específico, ok? O nono critério é a vacância, né? Então, uma vacância elevada compromete total ali o desempenho do fundo imobiliário. Então, buscar por fundos que tenham um histórico de vacância controlado é muito eficiente e de uma forma inteligente para a gente ir filtrando os fundos, tá? Então, o critério que a gente vai usar é menor ou igual a 10%. 10%, ok? Lembrando que são 10 critérios, mas você pode fazer os seus. Eu coloquei aqui aquilo que eu considero como mais interessante para mim, tá? Então, eu estou compartilhando aqui o filtro que eu uso para poder selecionar os fundos que vale o meu estudo, o meu tempo, a minha dedicação para entender
se aquele fundo vai fazer ou não parte do meu portfólio, né? Porque o meu objetivo é investir para o longo prazo. Então eu tenho que ser criterioso para que quando eu colocar aquele fundo dentro do meu portfólio de investimento, eu sei que eu vou levar ele por um bom tempo, né? Então isso faz sentido para mim quando eu seleciono esses 10 itens. Mas você pode colocar um ou mais, tirar, não quer dizer que porque você não encontra uma resposta de um item desses daqui, que você vai inviabilizar o estudo ou a aquisição dele, tá? É apenas um funil, ok? E por fim, o 10º item é o relatório, né? Eu coloco aqui que o relatório ele tem que ser didático, claro e objetivo. Quanto mais essa percepção, né, da didática, da clareza e da objetividade estiver presente no fundo, no relatório, mais eficiente ele é e melhor ele é para a gente poder aprender, tá? E um exercício que eu faço é isso. Como é que um relatório ele é didático, claro e objetivo? Abra um relatório mensal, por exemplo, e tente achar desses 10 fundamentos, tá? O fundo é de tijolo? Ele é de renda? Quanto tempo que ele tem de IPO? Qual que é a liquidez dele? E a diversificação? E a alavancagem? Ele está ou não alavancado? É uma gestão ativa? Será que essa informação tem no relatório ou tem que ver lá na existência do fundo, né? Dívida, como é que está a dívida? Como é que está o gestor? Como é que é a vacância dele? Então você vai lendo e você vai vendo se você consegue responder essas perguntas, ok? Então fico por aqui. Lembrando que esse vídeo foi apenas um resumo, tá? Porque a minha ideia agora é trazer algumas análises de alguns fundos baseados nesse critério. Então você que me acompanha, que me segue, e se você não me seguir, né, eu peço essa gentileza para você. Eu tenho o objetivo aí de chegar a 200 inscritos. Então se você não for inscrito, dá essa moral para nós, tá? Então você vai estar por dentro aqui dos 10 fundamentos que eu utilizo para a gente poder estudar mais a fundo os fundos imobiliários, que vai sair uma nova etapa de vídeos, né, falando sobre isso, tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.